Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Eu separei aqui algumas dúvidas mais questionadas pelos leitores sobre casamento. Assim, trago neste vídeo algumas informações e orientações que podem ser úteis. Pergunta: o que é melhor, casamento ou união estável? Essa é uma pergunta muito comum e a sua resposta vai depender do porquê da sua pergunta. Se é pela facilidade em iniciar e terminar uma união estável, diferente do casamento, que é um ato formal e solene, se é por questões de segurança patrimonial em caso de separação, se é por insegurança em caso de sucessão na hipótese de morte, ou se, por fim, por aspectos culturais, sociais e religiosos. Quando a formalidade, a união estável é uma situação de fato e informal, protegida pela lei, e os que vivem nessa condição têm os mesmos direitos e deveres dos casados sob o regime da comunhão parcial de bens. Contudo, é ato absolutamente informal, dispensa qualquer tipo de solenidade para existir, o que já agrada a muita gente que não quer solenidades. O problema é que, por tal informalidade, pode ser muito difícil estabelecer os parâmetros temporais, quando exatamente iniciou e quando exatamente terminou a união. Em algumas situações, tal parâmetro é fundamental para estabelecermos a divisão patrimonial em caso de separação, pois somente os bens adquiridos na constância dessa união é que serão partilhados, diferentemente do casamento civil, pelo qual se pode apurar inequivocamente quando começou e quando terminou. É claro que essa dificuldade para se apurar o início e o fim da união estável representa um problema na hipótese de um dos companheiros ter adquirido um bem em momento muito próximo do início ou do fim da união estável. Caso contrário, tal dificuldade não representará nenhum problema para o casal. Em relação à segurança patrimonial em caso de separação, não haverá muita diferença entre casamento e união estável, uma vez que o regime legal para ambos é o da comunhão parcial de bens. Caso desejem, em ambas as situações, é possível estabelecer as regras diferentes para o regime de bens, seja pelo pacto antinupcial, no caso de casamento, seja pelo contrato de convivência, no caso de união estável. Assim, nesse aspecto, não considero nenhuma diferença entre a união estável e o casamento. No caso de falecimento de um dos companheiros, aí sim existe uma diferença entre casamento e união estável, mas não merece tanta preocupação. Veja, não confunda a partilha de bens em caso de sucessão, que é a transferência do patrimônio se alguém morreu para os seus herdeiros, com a divisão de bens em caso de separação. Tanto no casamento quanto na união estável, o cônjuge ou o companheiro poderá ser herdeiro, junto com os descendentes, ascendentes, colaterais, legatários do falecido. De fato, neste aspecto, a lei deu tratamento desigual ao cônjuge em relação ao companheiro. Por tal fato, será comum você encontrar pessoas afirmando ser o casamento mais vantajoso que a união estável. Contudo, na minha opinião, este fato não deve ser tão relevante para a sua decisão, uma vez que nossos tribunais têm garantido a igualdade de tratamento, aplicando-se as mesmas regras tanto para o casamento quanto para a união estável. Outra dúvida comum é qual o melhor regime de bens. Escolher o regime de bens para o casamento ou para a união estável é marcada de muitas dúvidas. O professor de Direito Rolf Madaleno já dizia que quando o casal inaugura sua relação afetiva, vive momentos repletos de felicidade. Este quadro muda quando a relação afetiva sofre uma fissura e entre os parceiros nasce o desejo de promover ganhos para recompensar o ressentimento provocado pelo descaso e rejeição. Neste estágio, a relação afetiva, que não tinha nenhum fim lucrativo, passa a ser capaz de criar toda uma variada gama de intrincadas engenharias destinadas a processar alguma forma de desequilíbrio na partilha do seu lastro econômico. Assim, não tenho como me inclinar à recomendação do regime da separação convencional de bens ou separação total. E se eu escolhi o regime errado? É possível alterá-lo após o casamento? Sim, é possível alterar o regime de bens, contudo o procedimento para alteração deve ser obrigatoriamente judicial.
E o pedido deverá ser feito por ambos, de forma motivada, ou seja, o casal deverá apontar as razões do pedido de alteração e tais razões deverão ser submetidas à análise de um juiz. Portanto, é melhor que a boa escolha seja feita antes de casar, para que não seja preciso alterá-la posteriormente. Uma pergunta muito comum que me fazem é se é possível se proteger do golpe do baú. O atual Código Civil acabou facilitando o popularmente conhecido golpe do baú, uma vez que incluiu o cônjuge ou o companheiro, independente do regime de bens escolhido, como seu herdeiro necessário, juntamente com os filhos. É possível proteger o patrimônio de eventual golpista com um pacto antinupcial ou contrato de convivência, mas isso só protege em caso de separação. Em caso de morte, a lei determina que o cônjuge ou o companheiro será herdeiro e não há como contornar este fato. Somente um bom planejamento sucessório, elaborado antes do casamento ou da união, será capaz de proteger o patrimônio nesse tipo de investida. Assim, aí está mais uma vez minha categórica recomendação para a elaboração de um bom planejamento sucessório.